São do dia 19 de dezembro de 2025, terceira semana do Advento, sexta-feira. Santo do dia, Beato Urbano V, o Papa de número 200, Papa da Igreja Católica. O Beato Urbano V tinha o nome de Guilherme Griamonde, nasceu em 1310, numa cidade de interior da França. Os papas residiam em Avignon, na cidade da França, mas já pensavam em voltar para Roma. Houve aí uma cisão da França, né? E aprisionou 6 papas em Roma, na França, perdão, evitando assim que eles fossem para Roma. Então, ali os reis da França usavam da sua autoridade, que realmente era o país mais organizado da Europa, e eles falaram que não, o Papa vai ter que ser aqui. Então começou com um Papa primeiro, que foi envenenado na França lá, porque não queria ficar na França, e os demais temendo, né, essa autoridade do rei da França, acabaram aí se sujeitando a essa nova ordem na Europa, e os papas não conseguiam ir mais para Roma. Nos fins dos anos 1362, o Papa Urbano sucedeu o Papa Inocêncio VI. Aí foi quando ele usou o nome de Urbano V, sendo um dos 7 papas de 1309 a 1377, que residiam em Avignon, né, na França. O seu pontificado assinalou-se pelo envio de missionários para as Índias, China e Lituânia, pela pregação e, e de uma nova cruzada, pelo apoio que deu aos estudos eclesiásticos por diversas reformas que levou a efeito na administração da igreja. Já em 1367, Urbano V entendeu que já tinha chegado o momento de regressar para Roma, e mesmo contrariando com todas as forças políticas contrárias e com toda a resistência, né, da sua ida para Roma, ele foi. E chegou em Roma. Mas lá, em 1370, mais ou menos, ele acaba retornando para Avignon depois de muita confusão, muita briga, né? E também por uma santa ele revelado que se ele ficasse em Roma, ele seria morto, né? Então ele preferiu voltar para a França, mas lá acabou falecendo, né? E vestindo assim um hábito muito simples, beneditino, acabou falecendo. Antes disso, ele ficou na casa do irmão dele, em Avignon, na França, e pediu ao irmão que tornasse ali a casa, a sede papal, né? Então a casa desse irmão dele ficava com a porta aberta 24 horas. E as pessoas tinham livre acesso para ali conversar e orar com o Papa, ter audiências com o Papa sempre que necessário. Beato Urbano V, o Papa de número 200, Papa da Igreja Católica, que marcou muito a Igreja com a sua determinação em não seguir homens, mas sim seguir a vontade de Deus, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tivestes filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha,
nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 70. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor, Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos aí o anúncio, né, que do nascimento de João Batista a Zacarias, e que com Isabel eles
acabaram trazendo ao mundo esse profeta, o profeta e o último profeta do Antigo Testamento, Zacarias, né? Bom, Zacarias encerra, então, aí, os profetas do Senhor, aqueles que anunciam a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Todos em Israel aceitavam Zacarias como profeta do Senhor, todos, sacerdotes, doutores da lei, todas as autoridades religiosas aceitavam Zacarias como o profeta do Senhor. O que acontece era extraordinário, porque o último profeta reconhecido pela autoridade judaica era Malaquias, há 440 anos anteriores atrás. Houve um silêncio do Senhor por mais de 400 anos, e agora o Senhor fala através do seu profeta. Mas o que nos chama a atenção no Evangelho de hoje é essa aparição do anjo, e fala a Zacarias, né? Eu sou Gabriel, eu vivo na presença do Senhor, e hoje estou te trazendo a realidade de que você trará ao mundo um filho, e ele será como Elias. Sobre ele está também o espírito de Elias, que há de anunciar a vinda do Senhor. Então, este anjo, se nós formos lá na primeira leitura de hoje, nós vamos ver também que aconteceu no tempo de Dan, né? Então, anteriormente, quando Sansão foi anunciado a sua mãe na tribo de Dan, um homem chamado Manoé, cuja mulher era estéril, também era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher. Assim como apareceu a Maria, apareceu aquela mulher e foi revelado a ela que ela conceberia também, né? Ia conceber e daria o filho como um libertador eh, eh, dos madianitas, né, de Israel, que estavam agora sob pressão dos madianitas. Então nós temos aí a figura de Sansão que nasce e também liberta o seu povo. Uma pré-figura daquilo que ia acontecer tempos mais tarde, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando então um anjo do Senhor anuncia a Maria eh, a, a, a visita, né, de Deus, anunciando que ela conceberia e daria o filho a Jesus, o Messias, o Deus entre nós. Então, nós estamos vendo que essa aparição de anjo não há uma exclusividade de Maria com relação a isso. Então, nós temos Zacarias, que recebe o anjo, nós temos também a esposa de Manoé, que recebe também a presença do anjo, nós temos Abraão, Moisés, nós temos Gedeão na Bíblia, que também recebe esta presença do anjo. Então, nós temos muitos outros personagens que também tiveram essa experiência de um anjo lhe revelar. Agora, alguns outros personagens não tiveram essa experiência pessoal do anjo, mas em sonho Deus lhe visitou e o anjo revelara para eles todo o desejo do Senhor. É o caso de Jacó, é o caso do próprio esposo de Maria, o José, que recebe então a visita dos anjos, mas em sonho, ele já não estava mais acordado, em sonho. E também os reis magos, em sonho, eles recebem a revelação de Deus através do anjo do Senhor. Então, alguns em sonhos, outros acordados, como Daniel, que recebe também a presença do anjo Miguel, né? Ele revelando para ele toda a vontade de Deus. Então, nós temos aí duas classes de aparições em sonhos e outra pessoalmente mesmo. Então, isso nos coloca uma pergunta: por que essa diferença? Né? Por que isso tudo acontece? Nós já explicamos em outro dia do Evangelho, na análise do Evangelho, onde nós só podemos concluir que algumas pessoas não estão ainda maduras espiritualmente, ainda para receber esta presença física do anjo. Mas aqui a esposa de Manoé recebeu esta presença do anjo. Aqui Zacarias recebe essa presença do anjo.
e Maria recebe essa presença do anjo. Talvez José, naquela época, não tivesse tanta maturidade na fé para poder receber a presença do anjo, mas em sonho Deus lhe deu essa condição. Lógico que com o passar do tempo, José percebe então toda a dignidade de servir a Deus e temos certeza evangélica de sua santidade, né? De como ele aceitou ser pai de Jesus e cuidar de Jesus para que ele se revelasse ao mundo como Salvador. Bom, então nós temos a experiência de Zacarias e na velhice, veja que Isabel ficou tão constrangida. Primeiro, ela estava constrangida por ser uma mulher estéril, e depois ela se constrange por ter gerado um filho na sua velhice. Então, Zacarias já era um homem idoso e Isabel também uma mulher idosa. Ela se esconde por 5 meses, escondida, para que ninguém viesse a perguntar, né, como que ela está grávida. Ela só se revelou, ela só permitiu ficar exposta depois da visita de Maria, né, quando ela recebe também a grávida Maria, e Isabel fala: aonde vem a honra de receber a mãe do meu Senhor. Então, Isabel reconhece que Maria é mãe de Deus, mãe do meu Senhor. Então, é um fato bíblico inquestionável que Maria é a mãe do meu Senhor. Bom, então, nesta visita e diante, Isabel revela sua gravidez a todos. E Zacarias, muito feliz também, volta a falar, né? E anuncia então ao mundo, a todo o povo, o nascimento de João Batista e aquele que, como Elias, preparou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo do Natal. Este é o tempo do Advento. Nós não esperamos o menino já veio, mas através da lembrança do menino que nasceu, nós esperamos o Senhor que há de voltar em honra, poder e glória para julgar os vivos e os mortos. É essa a natureza do advento. É por isso que a igreja se prepara com orações, com novenas, preparando-nos para o Natal, para acolher o Senhor que vem. Então, nós também, diante deste Evangelho, possamos também receber o anjo do Senhor, ser dóceis ao anjo do Senhor, que há de nos revelar em sonho ou presencialmente a sua vontade. E coloque em nós também, Senhor, o desejo de te servir, assim como Zacarias e Isabel, assim como Manoé, a sua esposa, assim como aconteceu com muitos outros personagens, o próprio José, e aceitou servir a ti, Senhor, né? E queremos também servir inteiramente a Deus, revelando para o mundo o seu Filho Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E o programa, A Hora do Evangelho, essa reflexão do dia, é justamente uma iniciativa para que nós possamos entender diariamente o que nos fala a liturgia do dia, liturgia da palavra. E a igreja hoje vem nos pedir isso, que estejamos atentos, que o Senhor vem e que sejamos anunciadores, participantes do reino de Deus e que com a nossa vida, assim como Zacarias e Isabel, possamos também anunciar e preparar e permitir que Deus nos use para anunciar a chegada do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.